Aí, tudo bem, pessoal? Chegamos na nossa aula 4. Estamos finalizando a nossa Semana da Harmonia. É muito legal, né, poder estudar harmonia. Para quem gosta, poderia ficar falando o dia inteiro de harmonia, né? Tenho muito prazer. E lembrando, né, que nossa primeira aula foi aquelas dúvidas frequentes. Peguei algumas dúvidas, tentei pegar níveis diferentes. A mesma coisa na segunda aula, dicas, né? Dicas muito simples, dicas mais interessantes, né? E na terceira aula, soluções, né? E tentei abranger então coisas simples como teoria de intervalo, tal, até assuntos como composição, harmonização modal, né? Na verdade, tudo isso é um pretexto para estimular você a estudar harmonia. Como eu falei para vocês na nossa aula 4, na verdade eu vou fazer um convite para você. Eu tenho uma sugestão. Se você vem acompanhando nossas aulas essa semana toda, você tem recebido e-mails e sabe que ontem, sábado 14, nós tivemos uma live onde eu respondi questões, expus alguns assuntos e propus também a mesma coisa que eu propor para vocês hoje. Na verdade, eu fiquei durante, 8 meses mais ou menos, trabalhando em PDFs e produzindo vídeos, né? Na verdade, é um trabalho solitário meu e do meu filho. Nós estamos fazendo isso e até chegar a esse ponto onde nós conseguimos pegar todo o material que eu tinha de décadas e tentar concentrar a parte mais importante, o coração do material, nesse curso que eu chamo de Harmonia para Todos. Esse nome é Harmonia para Todos, então já diz o que é, né? Ele vai começar do zero e vai andando gradativamente, né? E para você saber o terreno que você está pisando, eu coloquei aqui na lousa os tópicos que eu falo. Eles estão todos intercalados, não é separado. Eu dividi em 4 blocos e eu vou tentar explicar para você. Assim, ó. Aqui está escrito apoio teórico. Quando eu falo do zero, que você tem que começar, tem que saber a teoria de intervalos e resolver. É uma coisa chata, mas tem que resolver. Tem aula na lousa, tem aula teórica no papel, tem aula tocando, quer dizer, é para resolver. Eu tive a mesma estratégia para outros assuntos. Ó, leitura rítmica, cara, eu não sei ler. Eu posso fazer o curso? Claro que pode fazer o curso, mas pelo menos leitura rítmica. Por que você precisa ler leitura rítmica? Porque vai ter uma matéria chamada levadas. Nós vamos falar de levadas com palheta, levadas com a mão e algumas coisas mais modernas, que eu chamo de mapa da mão direita, né? E, olha só, armadura de clave. Como é que o cara não vai estudar armadura de clave? Porque o cara tem que saber as tonalidades, né? Tonalidades com sustenido, tonalidades com bemóis, o círculo das quartas, o círculo das quintas. Isso deu um trabalho danado para tentar deixar a coisa fácil para você. Um detalhe que eu gostaria de falar que é o seguinte: esses assuntos todos que eu estou falando, eles são muito chatos, mas uma vez na vida você tem que estudar isso e resolver. Você não volta mais, entendeu? Aí é só tocar. Você está tocando uma música, você não sabe qual o tom que está a música, não é estranho? Vou compor uma música, não sei qual o tom que está, né? Então é meio estranho. Lembrando que isso aqui eu não dou aula teórica e depois a prática, é tudo junto. É que eu estou querendo dizer só a parte teórica. Esse curso foi idealizado para 20 aulas, estão espalhadas durante as 20 aulas. Os modos gerados pela escala maior, os modos gerados pela escala menor harmônica, os modos gerados pela escala menor melódica. O cara não sobrevive se não souber isso aí, entendeu? Toda a base de música, mais simples que seja, uma música sofisticada, uma música sinfônica, ela é baseada em cima dessas 3 escalas, tá bom? É claro que pode ter algum estudo de escalas exóticas, mas toda a harmonia que a gente trabalha hoje em dia é em cima delas. Então você vai saber o modo a modo da escala, né? E como utilizar. Os campos harmônicos maiores, menores, harmônicos e melódicos. É claro que se você estudou os modos, você tem que saber os campos harmônicos. Eu sei qual é essa música aí? A música está no tom de Mi maior, tal. Ele usou em algum momento o campo menor harmônico, usou o campo harmônico de tal.
Ele usou em algum momento o campo menor melódico? Sim, usou o campo menor melódico em determinada situação, né? Na verdade, você sabe que a tonalidade da música está baseada em tom maior ou tom menor. Então a menor harmônica vai ser emprestada, a menor melódica vai ser emprestada. Não tem essa história, a minha música está em tal menor harmônico. Não funciona assim, tá? Bom, as funções harmônicas, né? Todas as funções, você tem que saber as funções harmônicas. Qual a função do acorde na música? O que ele está fazendo lá? Eu fiz uma música em um determinado momento que cria um clima. Então você usou uma determinada função harmônica, tá bom? Você lembra dessa história? Tônica, subdominante, dominante, né? Relativos, toda essa parte você vai aprender nas funções harmônicas. Essa parte eu considero até mais ou menos simples, não tem problema, né? Como que eu te disse, a parte mais chata está ali, tá ali. Depois vem as dilatações da tonalidade, você vai gostar. Pega um campo harmônico, estou fazendo uma música em Lá maior, Lá maior. Aí você vê tudo que pode acontecer na música em Lá maior. Eu até coloquei um resuminho aqui para não esquecer, ó. Quinto grau, 2/5, sub-5, sub-2, quarto grau menor, quinto grau menor, os diminutos, o que não é 2/5. Tá tudo lá numa tabela. Essa parte eu passo tocando, tem na lousa e tem também no papel explicando. Então, você colocou tudo que tem a dilatação do campo Lá maior. Se você está tocando uma música em Lá maior, ela está ali na sua frente. Se não tiver ali, a música não está em Lá maior, você entendeu? Essa é a proposta. As funções do acorde diminuto, pelo menos o acorde diminuto não está de bobeira. Ele tem 3 funções bem definidas, eu explico. Blues, e essa parte é muito legal. Eu explico a estrutura do blues. O blues tradicional de 12 compassos, né? Como é que é a estrutura dele, como é que ele se conecta com uma música, um blues Lá maior, e uma música em Lá maior, como é que eles se conectam, qual a conexão entre eles, né? E até coloquei a observação, um determinado momento, até faz parte das levadas, né? Faço umas conduções e counters. Isso aqui poderia até estar aqui no assunto levadas, mas eu coloquei do lado do blues por causa da sonoridade, né? Sonoridade blues é uma coisa, sonoridade country é uma outra coisa. Aí essa aqui é uma coisa que você, lá para frente, eu vou fazer com que se acostume. Só nas últimas aulas você vai entender que essas 4 coisas jamais vão ser separadas. Análise harmônica, analisei a harmonia da música, analisei a melodia da música, fiz a escolha modal adequada, né? Esse acorde é tal modo, aquele acorde é tal modo, e verticalização. Essa matéria, verticalização, ela vai aparecer o tempo todo no curso. Tem um acorde, campo harmônico debaixo dele, verticalizei. Esse acorde vai para outro acorde, o campo harmônico debaixo dele, verticalizei. Aí eu faço conexão entre eles. Dessa maneira você consegue andar pelas vozes internas, não o que está em cima. Você consegue enxergar o que tem por dentro da harmonia. Coisas que os pianistas veem fácil, a gente não consegue ver. Então esse bloco é um bloco de apoio teórico. De novo, lembrando vocês, eu não dou aula de teoria. Isso aqui está tudo misturado, tudo misturado. Primeira, segunda aula, você sabe, não comentei ainda, mas cada aula tem no mínimo 6 vídeos, né? Tem aulas que tem 9 vídeos. Então, as matérias são separadas degrau por degrau, tá? Depois tem uma matéria que aí com o cara tocando consciência das tríades, maiores, menores, aumentadas e diminutas, as tétrades, que são as tríades com sétimas. Aí você já usa acordes, você saber montar os acordes, saber analisar os acordes. Os clean acordes, esse é um negócio maravilhoso, são acordes de 3 notas, que são demais para conduções de blues, de jazz, de baião, né? Para coisas percussivas, eles são maravilhosos. Famílias, na minha opinião, o principal assunto, eu sempre, quando dou a matéria, vou fazer uma viagem, vou fazer um curso, essa matéria sempre está. Na verdade são as tétrades. Com essa matéria, que eu divido em 5 fases, você vai entender o braço do instrumento e você vai entender a história do acorde. O acorde é a progressão dele no braço inteiro. E não ficar limitado a enxergar só um desenho, né? Empilhamentos, essa matéria é maravilhosa. A gente está meio naquela ideia careta de empilhar sempre da mesma maneira os acordes, né? Tônica, terça, quinta, sétima. Empilhamentos para rock, empilhamentos para blues, empilhamentos para fusion, empilhamento Fusion 1, empilhamento Fusion 2, empilhamentos, fiz até uma homenagem a um guitarrista que infelizmente nos deixou, empilhamento Alan Russwell 1, um tipo de empilhamento que ele faz. Então a sua música fica completamente diferente.
empilhamentos para rock, vários, né? Vai ter uma hora aí que eu vou falar, tem só uma aula praticamente dedicada à sonoridade rock, tá? O acorde Dim, o acorde Dom Dim, entendeu? Um capítulo à parte, essa faz parte de simetria, tem praticamente uma aula com 5, 6 vídeos só sobre esses caras, né? Essa matéria chama Menor 75+, e não dá para explicar aqui, mas esse acorde é um acorde maravilhoso que está 3 vezes no campo harmônico maior escondido e 2 vezes no campo menor melódico escondido, então não dá para deixar de estudá-lo. Então ele é um capítulo à parte. Walking bass, o baixo andando, aí já harmonizações com o baixo andando. Fills, o fills, se você fosse traduzir o fills em inglês, fills quer dizer preencher. O cara está cantando, você está fazendo umas coisas diferentes lá. Não sei se a palavra qual que seria. Está fazendo umas variações. Essas variações que você faz, o cara está dando um Ré maior, está fazendo variações. Chama-se fills. O cantor acabou de citar uma frase, você faz um desenho, foi para outra harmonia, você faz outro desenho, entendeu? Essa matéria é bem interessante e bem prática, não tem muita teoria. É o que o pessoal usa. Eu peguei uma parte, que isso aí cada estilo tem um número muito grande de fios. Peguei alguns que eu achei. Só numa aula eu passo 22 ideias sobre ele, só num vídeo. Simetria, pessoal. Simetria, se eu fosse fazer uma aula sobre escalas, eu teria que desenvolver, em escalas, improvisações, eu teria que desenvolver mais. No capítulo de simetria de harmonia, eu vou falar sobre o acorde diminuto e a sua simetria, né? O acorde dominante diminuto, a sua simetria, e o acorde hexafônico, acorde da escala de tom inteiro. E vou parar por aí. Tem outras simetrias, mas essas com certeza são muito práticas e objetivas. Depois tem um módulo aqui que eu separei. Olha só, resumos e tabelas. Chega um certo momento, cresceu muito o material, então você tem uma folha, resumos e tabelas sobre empilhamentos, resumos e tabelas sobre 5.1. Então aquilo lá eu passo com você, resumos e tabelas sobre famílias. Ele vai aparecer, eu vou insistir muito nesse material famílias. Eu passo as 5 fases da família, às vezes num resumo, né? Isso vai acontecer pela importância dele, para você não esquecer. Percepção. Olha, é muito difícil você fazer um curso de percepção, né? Que é na prática, né? Então o que eu fiz? Eu bolei umas aulas de percepção básicas para você ouvir as tétrades, ouvir uma sexta, ouvir uma quarta, ouvir uma nona, ouvir um pequeno arpejo, nós vamos até os modos, conseguir os modos, ouvir os modos. Esse é o modo jônio, esse é o modo dório. Eu passo uma aula sugerindo um jeito que você estudar, acho que você vai, se você ouvir, você já sabe que modo o cara está usando, né? Para quem já sabe que é modo foi explicado bem antes, claro, né? E aí, isso aqui eu coloquei, eu não queria entrar nessa matéria, mas eu fiz pelo menos uma aula só de arranjo, uma só, porque foge um pouco a proposta do curso. Arranjo e composição é uma outra coisa. Eu acho que na parte, tanto de composição como arranjo, uma vez que você fizer esse curso, vai abrir muitas portas para você. Você vai ter muitas ideias. Quando você faz progressões de acordes, vem muitas ideias de melodias, né? Então, no arranjo já é um passo à frente. Você tem uma música, tem que fazer um arranjo dela. Então eu fiz um pedaço de um arranjo de uma música que todo mundo conhece, para você ver com a câmera em cima, explicando, escrevendo. Eu vou escrevendo e tocando, compasso por compasso, para você ver o raciocínio que eu estou usando. Tá? E o quarto bloco que eu coloquei aqui é Sistema 5. Todo mundo sabe que eu sou adepto do Sistema 5, né? Que nós falamos na Semana de Harmonia. Eu praticamente comecei falando do Sistema 5, né? A diferença entre o acorde e modelo. Então é possível sim você fazer uma divisão no braço em 5 regiões. É uma maneira de você organizar seu estudo. Não precisa tocar tudo em 5 regiões, mas é uma maneira de organizar, né? Aí eu falo sobre tudo que tem aqui que eu vou falar, foi feito em 5 regiões. Modos estruturais. Pessoal, eu pego o modo lídio. Modo lídio, você vai estudar isso. Faço em 5 modelos e variações sobre eles. Modo mixolídio, modo loco nona, modo alterado, os modos que você vai estudar aqui na escala maior, na escala do harmônico eu não falo, só os modos pela escala menor harmônica e melódica. Tem um assunto aqui que
tem um modo que daqui a pouco eu vou falar na parte de estilos, tá bom? Então assim, tudo em 5 regiões, o campo harmônico dele, eu ensino como é que você joga em cada região, o que você pode fazer em cima. Então você tem que, sabe, pintar um acorde menor na sua vida, você tem que saber 5 modelos, o que você coloca em cima. Então os modos estruturais são esses. Como diz, é uma estrutura para você trabalhar em cima, tá bom? O chord, essa matéria chord é quando você começa, existe um termo chamado chord melody, né? Chord seria o acorde e a melodia. Quando o acorde começa a se movimentar, a nota mais aguda vai formando uma melodia. Então eu faço muitos desses, em muitos modos. Essa matéria aparece muitas vezes você pega lá, chord melody do modo mixolydian quarto mais para tocar baião, eu faço o desenvolvimento dele. Chord melody lídio para tocar rock, tem os chord melody para rock. Aliás, nessa parte de estilos que está aqui embaixo, ó, dá uma olhada, ó, estilos rock. Então vai ter uma aula que são uma série de vídeos só de harmonia para rock. Eu tive assim a paciência de montar, para quem já estudou modo, né? O modo rock jônio, o rock dórico, o rock frígio, todos os modos. Depois alguns acordes de rock pop que você não sobrevive sem esses acordes, né? E nessa parte de estilos, aqui tem um capítulo chamado Spanish Frígios, só sobre aquela sonoridade espanholada dos modos frígios. Ele podia falar aqui nos modos estruturais, mas ele é tão importante que eu tive que separar essa matéria. Então chama Frígios, Spanish. Então eu faço tudo em 5 regiões e variações daquelas sonoridades espanholadas maravilhosas. Chord melody em todos eles. É um trabalho bastante interessante. A princípio seria uma coisa mais para violão, mas na guitarra fica muito bom. Depois 2-5-1 estrutural. Para quem estuda já música brasileira e jazz, isso aqui é uma tortura, 2-5 estruturais, né? 2-5 de um acorde maior nas 5 regiões. 2-5 de um acorde menor nas 5 regiões. E toda a estrutura lá, porque como você deve proceder. Pessoal, nessa matéria de chord aqui, né, você vai ver a matéria 2-5-1, tem o 2-5-1, tem a variação harmônica em cima dele. Em muitos estilos, eu coloquei, além dos chords, eu coloquei frases também. Esse material eu já tinha pronto com acordes e com frases. Eu falei, não vou apagar as frases só porque é o curso. Então tem, para cada região, tem o acorde, a variação harmônica dele e uma frase em cima daquela região, tá bom? Então essa parte 2-5 estrutural, ela é muito longa, porque eu estou dividindo as progressões 2-5-1 em 5 regiões, né, o Kaged, 2-5 para acordes maiores, progressões 2-5 para acordes menores. Você não sobrevive sem essa matéria se você vai tocar esses estilos que eu falei, né? O Dondin estruturais, também eu pego o Dondin, tem uma aula que tem muitos vídeos só sobre o Dondin. Em uma certa aula eu pego o Dondin, também divido por regiões, só que o Dondin é uma escala simétrica, então ele se movimenta de uma maneira simétrica. Tem uma aula que eu dou ciclos de acorde minuto, muitos ciclos para você usar a cada 1,5 tom, que é o ciclo dele, tá? Depois nós temos aí no sistema 5, ó, uma aula sobre blues maior, blues menor. Pessoal, não é improvisação, é harmonia. Você vai ter em 5 regiões, blues maior, nas 5 regiões, condução harmônica nessa região, condução harmônica nessa, condução, onde você botar a mão você tem condução harmônica. Se o cara vai tocar blues, isso aqui o cara tem que saber muito bem. Blues menor, 5 regiões, para cada região várias conduções de blues. O cara tem que saber tudo isso aí, porque faz parte das regras do estilo, saber as conduções. Não adianta você saber acorde, nenhum acorde, tem que saber as conduções do estilo. É que nem o modo frígio. Não adianta você ser o rei da harmonia, você tem que saber os acordes do estilo, tá bom? Então esse capítulo aqui eu perco bastante tempo para falar sobre blues maior ou menor. Praticamente é uma aula inteira, são muitos vídeos sobre isso. Depois tem uma matéria sobre resolução. Esse negócio do progressão 2-5-1, ele é tão grande que eu tive que separar só os 5. Separei só os 5. Dividi o 5º grau resolvendo em 5 regiões. Para cada região tem todos os acordes do campo harmônico dele, né? Mudei o acorde 5º grau para outra região. Todos os acordes do campo harmônico dele, ajudando ele a resolver. Dou até um nome engraçado, você vai ver que essa matéria eu chamo de o acorde alterado e seus abiguinhos, é uma brincadeira, claro. Eu faço a mesma com o Dondin, mesmo que ele é simétrico, como é que ele resolve numa região, como é que ele resolve em outra região. No caso do Dondin,
tem uma matéria que além do corda eu faço frases também. Do frases não faz parte do assunto, mas fica, digamos que fica com um bônus. No final do curso eu pego um pedaço de uma música, que é o Wave, um pedaço dela, e eu submeto a essa didática aqui. Eu faço análise harmônica da música, faço análise melódica da música, a escolha modal adequada. Se você fizer a escolha modal errada, dançou. Você vai harmonizar errado, vai improvisar errado, vai fazer o arranjo errado, entendeu? Então você tem que entender qual a escolha modal. Cada estilo tem as suas manhas, né? Mas geralmente tem um jeito de pensar, que é o que todo mundo pensa, né? E a verticalização, todos os campos harmônicos. Tem uma aula que eu faço do Wave na lousa, eu coloco todos os campos e começo a andar pelo meio dos campos harmônicos, não pela harmonia original. É muito legal a sonoridade. E o legal é que tem um raciocínio lógico, harmônico, simples. Não tem que ter nenhum conhecimento extra. É você olhar o campo harmônico e andar pelo meio. Então isso aqui, pessoal, é o coração do curso que eu venho desenvolvendo esses 8 meses. Não sei se precisar falar de números, eu vou falar de números. Consegui juntar isso aqui em 20 aulas, mas na verdade, você faça as contas, são 163 vídeos, e deu mais ou menos uns 310 PDFs, né? Entendeu? Então, se você tiver interessado em participar desse curso, eu acho, vou conduzir você a um raciocínio. Imagine que eu tenho uma escola, tenho um grupo de alunos e eu vou passar esse material para o grupo de alunos. Quanto tempo custaria para eu passar esse material para um grupo de alunos? Sei lá, 2 anos, 3 anos. É muita coisa. Esse material você vai ter, então, todos os PDFs que você poderá baixar e os vídeos você pode assistir quantas vezes você quiser, então, para resolver. Então, pense caso você estiver interessado, você tem que, infelizmente tem que falar, né? 2 coisas. As vagas são limitadas. A gente vai abrir alguns dias só. E vamos fazer o seguinte, então. Hoje é dia 15, domingão. Para as pessoas que se matricularem hoje, eu vou dar um bônus. Sabe essa matéria levadas? Eu tenho um work sobre levadas. Levadas com palheta, levadas com a mão. Tem funk, tem reggae, tem bossa, tem samba, tem baião, tem levadas polirrítmicas, tem samba em 7, samba em 3, tem baião em 7, baião em 5, tem vários, e termina com uma coisa muito legal, são as levadas com percussão, e também um negócio chamado efeito sanfona, que é muito legal, que é as levadas que a guitarra imita uma sanfona, né? Combinado então? harmoniaparatodos.com.br, né? Te vejo por lá, hein? Abraço a todos.